1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 31. E pela graça de Deus, nós estaremos falando um pouco sobre o Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quero mais uma vez convidar os amados irmãos para que se coloquem de pé para nós fazermos a leitura da Palavra de Deus como uma forma de reverência à Palavra. Vamos fazer a leitura dos versículos 18 ao 31 do capítulo 1. A Palavra de Deus assim nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba ou o erudito? Onde está o inquiridor ou questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Por isso, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir ou para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir ou envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, a sua carta à igreja de Corinto, e o objetivo dele foi de puxar a orelha dos crentes de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela estava sendo uma igreja carnal, uma igreja que não estava vivendo o verdadeiro cristianismo em sua essência. Era uma igreja abençoada, uma igreja que tinha lá vários dons para a edificação do corpo, mas havia muitas coisas erradas, como por exemplo, desunião, brigas, contendas ali no meio deles. Eles estavam tolerando pecados inconfessos, pecados escandalosos, não estavam tratando eles perante a igreja, e vários outros problemas. Então Paulo, ele escreve sua primeira carta aos Coríntios com o objetivo de chamar a atenção, de puxar a orelha dos crentes de Corinto. E então ele começa aqui na carta, a partir do versículo 10, falar que a família de Cloé chegou para ele e falou para ele: olha, Paulo, lá na igreja de Corinto está tendo vários problemas, e um desses problemas é a falta de união, é a formação de panelinhas dentro da igreja. Eles não estão tendo unidade, eles não estão vivendo a plenitude do evangelho no seu dia a dia, eles estão agindo na carne, falando uns: não, eu sou discípulo de Paulo, não, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Pedro,
Lá havia alguns mais espirituais que diziam, não, eu sou discípulo de Jesus. Mas, meus amados irmãos, Paulo então começa a chamar a atenção deles, dizendo, olha, não, vocês não podem fazer isso de maneira nenhuma. Vocês precisam viver a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês foram salvos, vocês foram transformados para viver diferentes, para viver de uma maneira que agrada a Deus. Vocês precisam ser luz neste mundo. E então Paulo começa a abordar sobre estes problemas. E a partir do versículo 18, Paulo ele começa a falar sobre a sabedoria do mundo, ou aquilo que o mundo acha que é sabedoria, e confronta este tipo de sabedoria humano com a sabedoria de Deus. Parece que o que estava vendo na igreja de Corinto era o seguinte: eles foram salvos pela simplicidade do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo, mas eles começaram a se tornar crentes soberbos, crentes cheios de si mesmo, simplesmente porque eles começaram a ter mais conhecimento, ter acesso ao conhecimento humano, e por causa disso, eles começaram a desprezar a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus. Começaram a complicar as coisas, ao invés de simplificar as coisas. Então Paulo, ele mostra que a sabedoria do homem simplesmente nada é diante de Deus. A sabedoria do homem diante de Deus é loucura. O que nós precisamos não é a sabedoria humana, o que nós precisamos é da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria humana promove orgulho, promove soberba, promove um entronizamento do eu, do ego, do nosso orgulho. Mas então o que nós precisamos é do conhecimento das verdades de Deus. Então aqui nesse texto Paulo vai fazer isso. Ele vai confrontar a sabedoria do homem diante da sabedoria de Deus. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que Paulo apresenta com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 18 ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo aqui, ele começa a falar sobre o Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia, uma boa mensagem. Isso é o que significa Evangelho. E o Evangelho de Cristo é a mensagem de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. O Evangelho nada mais é do que falar do que Cristo fez, do plano de Deus de salvar nós pecadores, porque o pecado não pode entrar no céu. E nós, sendo pecadores, nós não podemos ir para o céu se algo não for feito. E Deus fez algo por nós. Ele veio ao mundo. Deus, Ele providenciou um corpo para Ele. E Ele veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E Ele então viveu aqui entre nós. E a Bíblia diz que esse Jesus, Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sentido de que esse Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Ele veio ao mundo para se entregar lá no Calvário, para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque o salário do pecado é a morte, e desta forma ele precisava morrer, e ele morreu lá na cruz. O Calvário a cruz se tornou uma espécie de altar, aonde Jesus foi crucificado para satisfazer a justiça de Deus. E ao satisfazer a justiça de Deus, o Senhor Jesus ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo, à mão direita de Deus, trabalhando para que mais e mais pecadores venham a arrepender-se e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Cristo. E Paulo usa uma expressão aqui neste texto.
Ele diz no versículo 18, porque a palavra da cruz. Ao dizer a palavra da cruz, Paulo está se referindo ao Evangelho. E aqui eu quero abrir um parêntese. Aqui, eu já ouvi muitas pessoas falando, pregando mensagens com esse título, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, olhando para a cruz que salva. Mas eu quero chamar sua atenção pelo seguinte, irmãos, o foco não está na cruz. Muitas pessoas se esquecem de Cristo e focam na cruz de madeira. Inclusive, algumas pessoas colocam lá um crucifixo, uma cruz na sua casa, achando que aquela cruz, de alguma maneira, vai abençoar a vida delas. Muitas pessoas adoram a cruz, achando que a cruz vai abençoar, mas a cruz não vai abençoar. Quando nós falamos a mensagem da cruz, quando nós falamos a palavra da cruz, olhando para a cruz que salva, nós estamos nos referindo ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aquela obra redentora de Cristo, Jesus se entregando, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Então essas expressões não apontam para a cruz, mas apontam para Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Jesus que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser exaltado, porque Ele é o Senhor e Ele é digno de toda honra e de toda glória. E esse evangelho que nós acabamos de falar aqui, o Senhor Jesus Cristo nos deu a grande responsabilidade de anunciar esse evangelho, de pregar Jesus Cristo, de dar testemunho do que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Por que que Ele nos deu essa responsabilidade, essa incumbência? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Não existe céu sem a pregação do Evangelho. Não existe salvação sem o Evangelho. Não existe esperança sem o Evangelho, porque é o Evangelho, por meio do Evangelho, por meio da mensagem da cruz, a pessoa tem acesso à verdade de Deus, à sabedoria de Deus, e então, por meio do Evangelho, ele conhece Jesus. E então, por meio da obra do Espírito Santo no seu coração, convencendo o pecador de quem Jesus Cristo é e do que Ele fez por nós, Deus opera no coração, levando a pessoa à fé em Cristo. A pessoa se arrepende e então ela confessa Jesus como seu Salvador, porque Jesus é o único que pode salvar o pecador, o único que pode nos lavar dos pecados, o único que pode conceder vida é Jesus Cristo, mediante a mensagem da cruz. E eu quero destacar algumas verdades sobre o Evangelho de Cristo que Paulo fala aqui neste texto. Quais são essas verdades? Em primeiro lugar, a primeira verdade que quero destacar é que esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja comigo, no versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados e muito queridos irmãos, a palavra poder, ela vem da palavra grega dinamis, que é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Nas escavações, nas mineradoras, aonde eles chegam numa camada de pedra que fica difícil, que as máquinas, as ferramentas não conseguem escavar, é normal se fazer uso de dinamite. Eles fazem furos na rocha e ali colocam várias bananas de dinamite, e ali com a ação coordenada eles explodem e assim quebra a pedra. Dinamis, o poder da dinamite, ela tem o poder de quebrar a rocha. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para salvar o mais vil dos pecadores. O Evangelho é um poder que não destrói, mas o Evangelho é o poder de Deus que dá vida,
que restaura, que transforma, que dá vida ao homem, que transforma vidas e liberta do poder da escravidão, do pecado. Este é o Evangelho, e é o Evangelho a maneira com a qual Deus, na sua soberania, na sua infinita sabedoria, determinou que nós possamos, que o homem pecador possa ser salvo por meio da pregação do Evangelho. É o Evangelho que precisa ser pregado para que o ser humano possa ser salvo. Deus determinou isso porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, a segunda verdade que nós encontramos aqui neste texto é que Paulo afirma que o Evangelho, ele é desprezado pelo mundo. Enquanto o Evangelho, ele é reconhecido pelos salvos como poder de Deus, ao mesmo tempo para os ímpios, para aqueles que não são salvos, para aqueles que estão na condição de condenação, para os perdidos. A palavra da cruz, o Evangelho, é loucura. O texto diz, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. No versículo 22 e 23 diz, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, infelizmente, por mais que ele seja poderoso, nós vamos falar daqui a pouquinho que o Evangelho é a sabedoria, é providenciada pela sabedoria de Deus. Mesmo o Evangelho sendo isso, muitas pessoas tendem a rejeitar o Evangelho. Por quê? Paulo ele responde isso, e nós vamos ver isso agora mesmo. Paulo, ele diz que o Evangelho, ele é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E aqui eu quero destacar o seguinte: Paulo, nos seus dias, ele tinha contato, fazia parte da realidade dele a cultura grega. Tanto é que a língua universal naquela época era o grego. Aonde Paulo ia, ele poderia ir falando grego, que todos iriam entendê-lo. A cultura grega estava na realidade de Paulo. A cultura grega, os gregos em si, quando Paulo fala gregos, ele está falando todos aqueles que não são judeus, num certo sentido, mas em especial aqueles gregos estoicos, aqueles gregos da filosofia grega e assim por diante, da cultura helenista, aqueles que tinham desejo de buscar sabedoria, conhecimento e assim por diante. Eu particularmente não conheço ninguém grego. Ou aqui conhece alguém grego? Não. A única coisa que eu sei de grego é aquela expressão assim, está parecendo que está falando grego, né? Quando você não entende o que a pessoa está falando, né? A única coisa que a gente pensa assim sobre grego é uma expressão como essa. Mas nós não temos contato com pessoas gregas lá da Grécia. Nós não temos contato com a cultura helenista, embora a nossa cultura seja muito influenciada pelos gregos. Nós não temos esse contato que Paulo tinha naquela época. Sobre os judeus, então, muito menos, né? O acesso que nós temos à cultura judaica é o que nós temos na palavra de Deus. E mesmo assim, há muitas informações com relação à cultura judaica que nós precisamos aprofundar mais. Há termos que os judeus usam, que normalmente nós não usamos. Então, isso não é parte da nossa realidade, correto? Mas, irmãos, nós temos pessoas que, assim como gregos, amam a sabedoria humana e dão a sua vida pela sabedoria humana. Quando Paulo ele critica a sabedoria humana aqui, ele não está fazendo
disseminando um anti-intelectualismo ou promovendo a ignorância, falando que o povo tem que ser ignorante, que não pode se graduar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está questionando isso. O que Paulo está questionando é aquilo que o homem preza, valoriza como sabedoria, que tira Deus da equação, tira o Senhor Deus da equação, e aonde coloca o homem, a natureza humana, num trono. E assim ele louva a natureza humana e ele rejeita tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é de Deus. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte, que essas pessoas nunca vão poder conhecer as grandezas de Deus pelo seu conhecimento humano. E hoje nós temos pessoas assim. Eu tive dentro da universidade, eu conheci pessoas assim, pessoas que estão tão cheias de si mesmo, tão cheias do conhecimento humano, que são convictas de que Deus não existe. Uma clara e aberta rejeição a Deus e as coisas de Deus. Tem muitas pessoas assim. Tem algumas pessoas que não têm graduação, não tem lá um doutorado, não tem um mestrado, não tem um pós-doutorado. Eu tinha professor lá na universidade que era pós-doutorado, foi na França fazer pós-doutorado, né? Foi lá nos Estados Unidos fazer pós-doutorado lá em Harvard. E eles se achavam tais. Era um saco de soberba andando nos corredores da universidade. Mas nós temos pessoas também que não têm graduação, algumas que nem mal sabem ler e escrever, mas estão confiados naquilo que eles acham que são certos, que é certo, naquilo que ele acha que é correto. Meus amados irmãos, nós precisamos rejeitar toda e qualquer convicção que não esteja alicerçado na palavra de Deus. Nós precisamos rejeitar o nosso orgulho, rejeitar o nosso ego, a sabedoria humana pela qual nós não vamos ter o conhecimento de quem é Deus. Muitas pessoas eles tentam dificultar, porque o Evangelho é algo simples. A Bíblia nos ensina que o homem ele é salvo, o ser humano ele é salvo. Quando eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, tá? É no sentido aberto, no sentido amplo da palavra, que envolve tanto homem quanto mulher. O ser humano ele pode ser salvo apenas pela pregação do Evangelho. Se ele crê em Cristo e declara sua fé em Cristo, a Bíblia diz que ele é salvo, seus pecados são lavados, na simplicidade do Evangelho, na pregação do Evangelho. Mas tem gente que tenta dificultar, que tenta intelectualizar a mensagem do Evangelho. E parece que o que estava acontecendo lá em Corinto era isso. Eles estavam tentando dificultar o conhecimento da palavra de Deus mediante a sabedoria humana. E Paulo fala, olha, o que vocês precisam não é desse tipo de sabedoria, porque Deus humilha esse tipo de sabedoria. Quantas vezes as pessoas chegam lá no médico, e aí a pessoa está lá ruim. Alguém deu uns testemunhos, eu não lembro quem foi. Alguém chegou e falou assim, que a criança estava lá internada, estava com um tipo de doença e pegou uma bactéria. Quem que contou esse testemunho da bactéria? Porque a criança machucou, pegou uma bactéria na cabeça, a cabeça ficou grande. Alguém contou, agora eu não me lembro onde eu vi isso, mas enfim. E aí os médicos chegou nos pais da criança e falou assim, olha, vocês acreditam em Deus? Aí eles falaram assim, acreditamos. Falou, então é bom vocês começarem a orar. É bom vocês começarem a orar, porque tudo o que podíamos fazer pela criança já foi feito. Tudo o que precisava ser feito pela criança já foi feito. Então os pais começam a orar, mandar mensagem nos grupos das igrejas, olha, ore pelo meu filho, manda mensagem lá, então aí faz aquela corrente de oração. E de repente, do dia para a noite, o que acontece é que a criança ela se recupera. Esse foi um caso que aconteceu. A criança se recuperou, e depois o médico, na hora que viu a criança do dia para a noite melhor, praticamente curada, irmã, do dia para a noite, o médico vira e fala assim, olha, nós não sabemos explicar o que aconteceu. Deus gosta de
fazer isso. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Porque Deus, Ele mostra que a sabedoria humana sem Deus não é nada. Amém? Sabedoria humana sem Deus não é nada. E da mesma maneira nós temos religiosos, assim como os judeus. Pessoas que professam a fé em Jesus, as pessoas que são devotas, pessoas que vão à igreja constantemente, mas pessoas que estão cegas espiritualmente. São espiritualmente cegas, estão com seu coração endurecidos por causa de sua soberba religiosa. Deus, Ele não nos chama a sermos religiosos. Deus não quer que você viva uma religiosidade superficial de aparência. Ele quer mudar aqui o seu coração e Ele quer que você viva um cristianismo verdadeiro. O cristianismo, irmãos, não é uma religião. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo, Paulo explica lá em Colossenses que o cristianismo é Cristo em nós, é Cristo habitando em nossas vidas e agindo em nós. Isso é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é Cristo habitando nas nossas vidas. Então nós precisamos, irmãos, entender que o mundo despreza o Evangelho por causa que eles estão cegos espiritualmente e porque eles estão com seus corações endurecidos. Alguns por causa da sabedoria humana, dos valores que eles julgam ser valores, ser sabedoria, mas na verdade nada é. E outros porque são religiosos. São pessoas que estão praticando um tipo de religiosidade, mas estão com seus corações vazios de Deus. Deus ainda não entrou nos corações, porque os seus corações estão endurecidos. Deus nos chama a verdade da sua palavra. Deus nos chama ao Evangelho, o Evangelho de Cristo. Cristo, Ele quer entrar nas nossas vidas e transformar as nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Evangelho é sabedoria de Deus, ou seja, Ele providenciou, Ele planejou o plano redentor, Ele executou por meio de Jesus Cristo na cruz o plano redentor e foi determinado por Deus que os pecadores pudessem ser regenerados, pudessem ser salvos da condenação eterna mediante a simples exposição do Evangelho de Jesus Cristo. O que o mundo precisa não é de mais escolas. O que o mundo precisa não é de mais hospitais. O que o mundo precisa não é de mais de mais universidades. O que o mundo precisa é do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa ouvir da mensagem de Jesus Cristo. Por isso precisamos pregar, anunciar, testificar de Jesus, porque Jesus é o único que pode salvar e transformar vidas. Amém. E eu finalizo, irmãos, eu quero finalizar nessa noite dizendo o seguinte: não é apenas os perdidos que precisam do Evangelho. Nós que conhecemos Cristo também precisamos do Evangelho. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos, da onde Jesus Cristo nos tirou e da onde Ele nos colocou em Cristo Jesus. Aqui Paulo, nesse texto de Corinto, ele vai falar que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir, para envergonhar a sabedoria humana. Ele usa as coisas fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes, aquilo que as pessoas julgam ser poder neste mundo. E olhando para nós aqui nessa noite, irmãos, quem nós éramos sem Cristo? Nós não éramos nada. Nada. Nós não éramos nada. Cristo nos tirou lá do lamaçal do pecado. Ele nos lavou com seu precioso sangue. E Ele nos colocou sobre a rocha que é Jesus Cristo. Irmãos, Ele nos fez novas criaturas.
É pelo poder dele. Ele providenciou salvação. Ele nos convenceu do pecado. Toda honra e toda glória pertence a quem? A nós? Não, pertence ao Senhor Jesus. Não se esqueça da onde o Senhor Jesus tirou. Olhando para a minha vida, irmãos, olhando para a minha vida, eu me converti, eu era uma criança, tinha 9 anos de idade. Mas olhando para a minha família, eu cresci num lar destruído pelo divórcio. Meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai saiu de casa, nos deixou com a nossa mãe. A minha mãe cheia de problemas de saúde mental, inclusive. Eu pergunto, o que seria de nós se não fosse Cristo? Irmãos, não havia nenhuma perspectiva de futuro para nós. Olha para a sua vida, o que seria de você se não fosse Cristo? Mas Ele nos salvou. Tem um testemunho muito bonito do irmão Djalma. Ele fala, que ele andava pelos bares, enchia a cara, e um dia a mulher dele precisou pegar ele lá na calçada, de carriola, porque ele havia vomitado e desmaiado lá na calçada. A mulher dele foi buscar ele de carriola para levar ele para casa. Mas um dia alguém pregou do Evangelho para o irmão Djalma. Alguém apresentou Jesus Cristo crucificado para o irmão Djalma. E o irmão Djalma creu em Jesus. E deixou Jesus entrar na sua vida. E Jesus transformou a vida dele. Hoje o irmão Djalma é uma bênção. Constantemente eu recebo dele mensagens. Mas não é qualquer tipo de mensagem, não. Ele manda orações, ele ora pela pessoa e grava esse áudio no WhatsApp e manda para a pessoa. Ele orando, intercedendo pela vida dele. E todas as vezes que ele vai dar seu testemunho de salvação, ele chora, porque ele sabe da onde Jesus Cristo tirou e aonde Jesus Cristo colocou. Hoje, se você tem Jesus como seu Salvador, se você creu no Evangelho de Jesus, creu em Jesus, recebeu Ele como seu Salvador, hoje você é salvo, hoje você é um filho de Deus, você está indo para o céu, a sua cidade não é aqui, nós não somos mais deste mundo, mas nós somos do céu e estamos aguardando o dia que iremos encontrar nosso Senhor lá na glória celestial. Regozije no Senhor. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo. Precisamos conhecer mais e mais da verdade de Deus. Mas nós só podemos conhecer a sabedoria de Deus mediante a sabedoria dele e não dos homens. Por isso, precisamos abandonar todo e qualquer tipo de orgulho e prepotência. Abandonar tudo aquilo que achamos ser verdade. E nos lançar da confiança da sabedoria de Deus, confiando em Deus, confiando naquilo que Deus estabeleceu para nós. No caso, sobre o Evangelho, confiando na simplicidade da mensagem do Evangelho. Lembrando que o Evangelho ele é simples, é a mensagem de Jesus, contando o que Jesus fez para nós na cruz. Mas ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Regozije no Senhor, pois nós somos salvos pela simplicidade da palavra da cruz, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Louve Ele, porque Ele te salvou mediante a simplicidade desse Evangelho que transforma o mais vil dos pecadores.